Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nesse nosso evento, na verdade, um evento da Jornada Digital da ANAP. Eu agradeço demais à ANAP por dar esse espaço. Nesse mês de agosto, a jornada está com o tema Qualidade e Segurança. Essa é a terceira jornada, é uma iniciativa da ANAP e da Wolters Kluwer, que eu já agradeço. Também reforço para vocês, participantes, que para que a gente possa depois emitir o certificado, é necessário que vocês participem das 4 jornadas. Então, na próxima quinta-feira, a gente tem aí, no mesmo horário, a nossa última jornada desse mês de agosto. E, como eu falei, é um tema que para nós é muito caro, que é um tema importante, né? Todos os palestrantes de hoje defendem a longa data a importância da qualidade e da segurança. E nós vamos estar falando hoje sobre comunicação efetiva e a segurança psicológica dos colaboradores para o bom desfecho do paciente. Comigo vão estar 3 pessoas super queridas, de longas trajetórias aí de jornada de qualidade e segurança, o Dr. Zé Branco, que é fundador e diretor executivo do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, a Kelly Cristina Rodrigues, que é CEO e fundadora da Peixe Centro Consult, conhecida de todos nós aí, a Laura Esquezari, professora da Fundação Getúlio Vargas e do Hospital Sírio-Libanês, e eu tenho o prazer de, nessa jornada de qualidade e segurança, já ter feito interface com esses profissionais diferenciados durante muitas vezes, e a gente sabe que todos eles trazem enormes oportunidades e contribuições para a qualidade e segurança. Então, por favor, participem conosco. A nossa proposta é que cada palestrante vai ter aí de 10 a 12 minutos para mostrar a importância do tema, e a partir desse tempo, nós vamos, de que cada um faça a sua colocação, nós vamos abrir para perguntas. Eu acho que esse é o momento mais rico, é o momento que vocês podem colaborar e que a gente pode, então, discutir aí a importância de uma comunicação efetiva, não somente interferindo no desfecho clínico do paciente, mas também no bem-estar dos profissionais. Acho que esse olhar hoje vai ser muito importante. A boa comunicação reduz o estresse entre os membros da nossa equipe, a gente sabe isso. Gera benefício mútuo, tanto para a assistência e a segurança, quanto para os nossos profissionais, porque vai melhorar o nosso ambiente de trabalho. Mas, por outro lado, as falhas de comunicação está aí dentro das principais motivos de eventos adversos, a gente sabe disso. Eles contribuem fortemente para a ocorrência de eventos adversos. Então, eu vou começar a nossa conversa de hoje com o Zé Branco. Vou pedir, Branco, por favor, que você provoque para a gente aí esse tema, como uma comunicação eficaz nessas nossas organizações pode ajudar a gente a reduzir a ocorrência de eventos e melhorar a segurança do paciente. Vou passar a palavra para você, já te agradecendo muito estar conosco nessa contribuição enorme que o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente faz para esse tema que a gente hoje traz aqui. Obrigada. Bom dia, Lideia. Bom dia, Laura. Bom dia, Kelly. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Bom dia a todos aí. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. A comissão organizadora, eu acho que a ANAP vem fazendo com essa jornada digital um grande trabalho de conscientização dos diferentes instituições nesse aprendizado contínuo. É um desafio falar de comunicação efetiva, né? Porque, na verdade, é uma coisa que a gente até conversou anteriormente aqui sobre disclosure, sobre a comunicação. A gente tem que, de alguma forma, melhorar essa comunicação nas nossas organizações. E eu vou focar um pouco em segurança psicológica, que eu acho que isso aqui vai dar uma forma da gente debater um pouco melhor essa situação. Porque segurança psicológica, comunicação efetiva, é uma coisa que é muito fácil, é mais fácil falar do que fazer. Talvez esse seja o grande dificuldade que para a gente criar uma comunicação efetiva, uma segurança psicológica, a gente precisa de uma cultura de segurança extremamente robusta, uma cultura justa. E aí, com isso, as pessoas vão ter segurança em relatar e aprender com os erros. A primeira pergunta que vai para todo mundo aí fazer uma reflexão é essa: as nossas instituições têm uma cultura de segurança robusta? Eu consigo ter
essa facilidade de relatar e aprender com os erros, num ambiente que é muito hierárquico, como é a saúde tem uma hierarquia talvez pior do que a Igreja Católica, pior do que o sistema militar, né? Então, nós precisamos, de alguma forma, fazer uma reflexão sobre isso para a gente evoluir um pouco nas nossas organizações. Eu vou começar com uma provocação com vocês, dizer discutir um pouco o que nós aprendemos com o filme da Barbie. Primeiro, bela ideia, eu acho que o grande problema da segurança hoje é que nós temos um marketing muito ruim. O filme da Barbie gastou 45 milhões para fazer o filme e 100 milhões em propaganda, tanto na mídia sociais como na mídia normal. E o impacto disso foi extremamente relevante. Eu nunca vi algo tão semelhante de um filme, tanta discussão, tanto podcast com discussão, matérias em vários jornais discutindo o impacto também. Então, eu acho que a primeira grande lição desse filme é a gente, assim, a segurança do paciente precisa ter um melhor marketing. Eu não sei se vai ser com dinheiro, mas a gente precisa colocar na agenda da sociedade essa questão, que isso passa necessariamente por uma comunicação efetiva, né? Porque se a gente for lá para o filme, a Barbie, ela vive na Barbilândia, né? Em que lá tudo é perfeito, tudo acontece como ela planejou, tem uma comunicação efetiva, tem segurança psicológica, e em um certo momento ela sai desse mundo da Barbie, da Barbilândia, e vai para o mundo real. Então, eu queria que a gente fizesse uma reflexão nesse sentido. A gente, nas nossas organizações, a gente vive meio que nossa Barbilândia, que nossas instituições são seguras, que nossas instituições têm uma comunicação efetiva, que a gente tem segurança psicológica para relatar e aprender com os erros, a hierarquia não é um problema. E aí a gente olha o sistema como um todo, e aí a gente vai assim, poxa, será que a gente tem realmente o tamanho do problema da segurança do paciente hoje no, na nossa, no nossa instituição, no Brasil, no mundo? Se a gente pegar, vamos pegar só um dado simples, são 1 em cada 10 pacientes sofre eventos adversos, 50% é evitável. Se eu jogar isso numa ferramenta como Seis Sigma, Seis Sigma quer dizer que eu tenho um evento, 4 eventos, 4 defeitos para 1 milhão. Quando eu olho a saúde, pegar esses dois dados, 10 e 50, eu tenho 50 mil falhas para 1 milhão. Então, é um mundo extremamente diferente, o mundo real. Enquanto na aviação eu tenho 12 falhas por 1 milhão, na aviação comercial. Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria de fazer, que assim, apesar desses 25 anos, apesar do excelente trabalho que todo mundo aqui faz, a Elideia em rede, faz um trabalho fantástico, colocou na agenda da rede DOR a importância da segurança, indicadores, tem todo um planejamento, tem todo um coisa. Mas quando eu olho o sistema como um todo, a gente vê que nós precisamos, é hora de repensar a nossa abordagem na segurança do paciente. E isso causa, porque nós temos problemas reais hoje.
quando a gente fala como isso está sendo conduzido e o que isso gera de comunicação efetiva e segurança do paciente, a questão do teto da enfermagem. Eu sei que todo mundo tem dificuldade, que isso é um tema relevante, mas isso a forma, assim, como a gente coloca isso nas nossas organizações, nos lembra muito bem a dificuldade de uma comunicação efetiva e uma segurança psicológica. Recentemente, eu tive em 2 debates em universidades, universidades conhecidas, renomadas, e a gente fez uma enquete sobre uma situação do checklist da cirurgia segura, só se falava para cirurgião. Nós fizemos uma enquete lá rapidamente para todo mundo que trabalha em hospitais importantes em São Paulo, eram cirurgiões que tiveram formações excelentes e estavam numa reciclagem. E dentro deles foi feita a pergunta: quem usa o checklist da cirurgia segura em sua instituição? O impacto foi extremamente importante, né? 30% dos médicos não usavam o checklist para cirurgia segura. Dos 70 que usava, quem fazia o checklist da cirurgia segura era o técnico de enfermagem. Então, esse é um dos dilemas que a gente tem, Laura, nessa questão. Puxa vida, se a violação de um protocolo, será que eu posso falar abertamente que meu hospital, minha instituição, meu cirurgião não viola o protocolo de cirurgia segura? Então, isso é uma realidade. Então, que eu permito isso faz com que o chão de fábrica, a base, a linha de frente, questione muito essa nossa fala. Poxa, nós estamos trabalhando para isso, mas esse mundo hierárquico, essa dificuldade de não garantir o protocolo efetivamente. E hoje existe um entendimento que um método para melhorar a segurança do paciente é se a gente criasse uma organização de alta confiabilidade, né? Essa jornada da alta confiabilidade. E a segurança, ela tem um problema que eu costumo colocar de uma forma mais enfática: segurança ela não pode ser uma prioridade, porque prioridade você muda. Segurança tem que ser um valor para a organização. E quando eu quero tornar ela mais confiável, de alta confiabilidade, minha organização, esse tem que ser um valor, a segurança do paciente. Mas mesmo assim, quando a gente fala isso, a teoria não evoluiu tanto da questão da organização de alta confiabilidade como é nas outras indústrias, como a indústria da aviação, a indústria nuclear. E aí a gente fica perguntando assim: será que eu consigo medir os 5 pilares que envolve a indústria de alta confiabilidade? Sim, será que eu consigo medir a preocupação com as falhas, relutância em simplificar as interpretações, um sistema extremamente complexo como a saúde? Eu consigo medir a sensibilidade para as operações? Isso até o sistema de saúde aceita melhor essas 3. Mas quando eu vou olhar o compromisso com a resiliência, ou a referência, ou a referência, a deferência à experiência, isso, além de difícil de medir, isso não está na saúde ainda. Então, eu entendo que há uma dificuldade enorme
da gente colocar isso de forma prática, apesar de vários avanços, mas, assim, poucos hospitais têm hoje, colocado, o número de eventos adversos do seu hospital para o público geral na sua página de internet, que seria um grande avanço. O que a gente tem da Anvisa, que é muito importante, tem muito relato, mas não é o mundo real dos eventos graves como óbito. E aí eu acho que, para a gente encerrar de uma forma rapidamente, eu acho que para a gente ter uma comunicação efetiva, uma segurança psicológica, a gente precisa de 3 estratégias fundamentais. Primeiro, a gente precisa encorajar o diálogo aberto nas nossas organizações. Isso vai de que todo mundo tem liberdade para falar, que não será julgado, não será demitido, terá a condição de contribuir para a melhoria daquele processo. Os líderes, eles têm obrigação, a segunda estratégia fundamental, os líderes têm obrigação e devem falar sobre seus erros, porque eles não são infalíveis. Eu sou ainda médico às segundas-feiras. Na minha vida como infectologista, eu cometi vários erros de avaliações, contribuí para vários danos para o paciente. Isso precisa ser colocado também. E o terceiro e importante é que a gente tem que construir uma cultura de confiança. E como é que a gente constrói uma cultura de confiança? Isso necessariamente vem da alta liderança. A liderança da instituição, seja de uma organização pequena ou uma organização grande, a gente tem que ter essa premissa, esse valor que eu não vou dizer, eu tenho que construir uma cultura de confiança da minha organização para que a gente possa reduzir esses eventos adversos preveníveis que a gente tem hoje nas nossas organizações. Isso aí é só um começo aí para vocês fazerem uma reflexão, para a gente poder discutir um pouco mais, mais na frente. Muito obrigado. Obrigada, Branco, belas contribuições, né? E acho que concordo plenamente com você. Qualidade de segurança tem que ser a estratégia, não é uma das estratégias. Adorei quando você colocou aí que é valor. E o desafio é esse: como fazer um diálogo aberto e como construir essa cultura de confiança nesse ambiente tão hierarquizado que você tão bem trouxe aí das diferenças do nosso ambiente da saúde. Vamos aguardar depois para o nosso debate, mas eu vou colocar a Kelly nessas discussões aqui, porque ela tem uma visão do paciente, né? Como é que o paciente entende essa nossa importância do assunto comunicação na segurança dele. Kelly, o que você pode colocar para a gente? Obrigada, tá, de estar conosco aqui. Eu que agradeço de estar aqui com esse timaço, pessoas tão brilhantes e tão importantes aí para o setor de saúde. É uma honra estar aqui com vocês compartilhando isso. Primeiro, Lidé, eu queria falar alguns insights que eu tive aqui de todas as coisas que o Dr. Branco falou, que foram coisas muito interessantes. O meu background, ou a minha formação, um dia foi marketing, que eu já nem lembro mais, porque parece que foi na outra vida, né? E eu trabalho aí no setor de saúde, enfim. Senta que lá vem história, que a gente até estava falando disso previamente, mas estou dedicada à experiência do paciente desde 2014. E eu vejo, sem dúvida nenhuma, até mesmo pela minha formação, o quão importante é essa questão do marketing, né? O quanto, na verdade, a gente reforçar as coisas, a gente falar as coisas como foi feito aí. Eu não assisti o filme da Barbie, viu, Branco? Mas já ouvi muito falar dele. Foi até uma overdose de Barbie que todo mundo ficou de tanta coisa rosa. Mas olha o poder da comunicação para trazer determinados assuntos para a população de uma forma geral. E é isso que a gente precisa fazer com a questão de segurança, sem dúvida nenhuma, né? E aí, ele ideia fazendo um link com o que você perguntou, eu acho, a gente sempre fala muito sobre isso. O paciente sabe muito pouco sobre segurança, mas como é que a gente envolve os pacientes em determinadas questões, em segurança, por exemplo? Como é que a gente ajuda ele a ser nosso parceiro no cuidado? Porque a gente tem uma relação muito assimétrica na área de saúde. Temos a população de uma forma geral, nós, que não sou, eu não sou médica, então, assim, eu conheço coisas da área de saúde porque trabalhei a minha vida inteira na área de saúde, mas quando eu tenho um problema de saúde na minha família e eu vejo os meus parentes que precisam utilizar um serviço, quanto eles não sabem o como perguntar determinadas coisas.
Eles não sabem, então é uma relação assimétrica no sentido de informação mesmo. Então, por isso que a gente precisa educar as pessoas, por isso que o cuidado centrado é tão importante para que a gente possa educar as pessoas, para que a gente possa engajá-la no tratamento e ser nosso parceiro de cuidado. E a comunicação tem um pano de fundo aqui extremamente importante. Eu tenho falado disso nos últimos tempos, porque eu entrei para a área de experiência do paciente, porque minha mãe teve um câncer, enfim, faleceu, e nessa jornada eu entendi o quanto a gente tinha de oportunidades de melhoria, e agora, 2 meses, uma tia minha faleceu num hospital privado, em São Paulo, então a gente está falando de hospitais acreditados e tudo mais, onde a gente teve uma negligência absurda. Então, a gente fala de coisas como, por exemplo, segurança, que teoricamente são coisas que a gente já deveria ter ultrapassado determinadas barreiras, só que não. Então, a teoria, que foi uma coisa que o Dr. Branco falou, é muito linda, mas como é que a gente coloca em prática? E o que eu vejo também é que nas organizações falta também, além da gente ter isso como premissa, né, não como prioridade, também como falou o Dr. Branco, porque é uma situação sine qua non, o quanto isso de verdade está dentro da cultura da organização, o quanto a liderança apoia para que isso aconteça, porque senão a gente tem só teoria. Eu vejo tanto no Brasil que a gente fala que a gente faz o cuidado centrado. Gente, a gente não faz. A gente não faz isso de forma sistematizada. A gente não oferece ferramentas para os nossos colaboradores para eles entenderem como, na verdade, fazer aqui um cuidado personalizado, um cuidado coordenado, ou ter um plano de cuidado junto com o paciente e com a família. Então, eu acho que a gente tem muitas coisas aqui para explorar e para melhorar. Né? Quando eu estou falando de experiência do paciente, a gente desenvolveu um método onde a gente olha a experiência do paciente por 3 pilares estratégicos. As pessoas acham que a experiência do paciente é só a gente olhar o NPS e olhar a satisfação, mas para mim, a gente nem começa a falar de experiência ou de satisfação se a gente não tiver, primeiro pilar é a segurança e qualidade. É a primeira coisa. Não adianta eu estender o tapete vermelho e causar um evento adverso. Só que eu posso ter um cuidado seguro e não necessariamente ser centrado na pessoa. Então, o segundo pilar estratégico é o cuidado centrado. E o terceiro pilar estratégico, sim, aí é olhar a excelência na jornada e a gente entender aqui a jornada clínica e não clínica e onde ocorrem as experiências mais difíceis. Quando a gente está falando de comunicação, a comunicação efetiva e segurança psicológica dos colaboradores é extremamente importante para o bom desfecho do paciente. E essa segurança psicológica só vai acontecer se isso realmente for uma premissa da organização e isso estiver dentro da cultura. A cultura não é a plaquinha da missão lá, visão e valores que fica na parede, né? É o que acontece no dia a dia. Então, se no dia a dia a alta liderança não demonstra isso nas suas atitudes, a gente não vai conseguir engajar os colaboradores, né? Tem um livro muito interessante da Cleveland Clinic. Gente, só uma coisa, eu não vi que hora que eu comecei a falar para a gente calcular aqui o tempo. Você me fala, Elideia, até que horas, para eu não me perder aqui? Sim, você começou 10h20, tá? A gente tem 5 minutinhos seu ainda. Então, tá bom. Então, vamos lá. A comunicação Espera aqui. A comunicação, nesse livro da Cleveland Clinic, que é o Communication, The Cleveland Clinic Way, eles falam que a comunicação e a construção de relacionamento com outras pessoas estão entre os maiores desafios que todos nós vamos enfrentar na vida. E é verdade, né? A comunicação em qualquer tipo de relacionamento é o que causa grandes impactos. Quando a gente está falando aqui da área de saúde, e aí quando eu estou falando do paciente, né? O paciente e a família, eles têm expectativas que vão além das expectativas técnicas, têm expectativas técnicas e emocionais. E por isso que a gente está falando tanto hoje de hard skills e de people skills. Então, ou de soft skills, né? Quando eu estou falando aqui do hard skills, é assim, tecnicamente, os profissionais têm que ser bons, sem dúvida nenhuma. A instituição tem que oferecer um atendimento com segurança e qualidade. Só que eu preciso ter outros atributos. Eu preciso olhar para as necessidades socioemocionais. E para que eu possa fazer isso, eu tenho que cuidar de quem cuida.
eu preciso oferecer ferramentas e eu preciso oferecer suporte para os colaboradores para que eles consigam fazer isso. E tudo isso, gente, está pautado na questão de comunicação. E aí a gente vem falando, então, da comunicação afetiva e da comunicação efetiva. A comunicação efetiva, ela está aqui baseada em segurança. E a comunicação afetiva, ela está baseada no relacionamento. Então, tudo que a gente faz permeia essa questão da comunicação. E aí, quando a gente olha vários estudos, a gente entende o quão a gente precisa ter cuidado, inclusive, com a comunicação não verbal. Quando a gente olha aqui para muitos estudos, a gente vê que 93% das mensagens, elas são transmitidas através da comunicação não verbal. Então, olha quantos impactos e quantas coisas a gente tem aqui permeando tudo isso. E eu percebi muitas coisas na pandemia, né? E vocês, inclusive, que são médicos, os três, e alguns de vocês trabalham ainda na assistência, vocês viram aqui o quão isso foi pesado e foi complexo, porque foi um momento onde todo mundo precisava comunicar. Se comunicar entre equipe, aí a gente percebeu os grandes gaps de comunicação de liderança para liderados, e como a gente comunicava tantas notícias ruins para os pacientes, para os familiares. Então, a comunicação, para mim, é um dos grandes gargalos e é um dos grandes gaps que a gente precisa demais treinar, oferecer ferramentas, porque não adianta só a gente falar que a gente precisa ter uma comunicação afetiva efetiva, que a gente precisa ter segurança psicológica, se a gente não faz a nossa lição de casa pensando aqui como instituições, até porque a gente está falando aqui da ANAP, que são hospitais privados, mas vocês imaginem, quando a gente transpõe isso para hospitais públicos, o quanto a gente olha, o quanto a gente precisa, na verdade, talvez atuar dentro das nossas esferas institucionais para que a gente consiga atingir outras esferas, né, para o poder público e tudo mais, para a gente vir com essa campanha aí que o Branco está falando da Barbie, com muitos milhões, mostrando a importância da segurança e da qualidade, não só para os profissionais, para as instituições, mas para a população, para que as pessoas, de uma forma geral, possam se engajar, entender e fazer a sua parte. É isso, Elideia? Obrigada, Kelly, muito obrigada. Acho que trabalhar essa história do cuidado de quem cuida, né? Você provocou aí um ponto importantíssimo. A gente, por vezes, vê isso muito esquecido, e eu não tenho como querer que as pessoas comuniquem bem, tenham um ambiente saudável e seguro para o nosso paciente se a gente não está tratando deles, né? E uma outra provocação sua com relação à conexão. Semana passada a gente teve um simpósio de qualidade e segurança, e a primeira conversa nossa foi com o professor Quinan sobre como engajar o paciente, e no final ele fez uma dinâmica com a gente dizendo assim: na verdade, vocês precisam se conectar, mas não conectar isso que a gente está tão acostumado aqui na telinha. Vocês precisam se colocar no lugar do paciente. E aí, ao final da nossa jornada lá do dia de simpósio, a gente falou de inteligência artificial. E aí o profissional que trouxe o tema, o Fábio Andrade, falou assim: gente, o nosso papel da inteligência artificial é exatamente permitir que vocês voltem a se conectar com o paciente. Então, acho que quando você traz essa coisa da conexão, da gente construir relacionamentos, é isso. E aí o Branco fala, qualidade e segurança, a gente divulga pouco e a gente traz muita burocracia, né? Quando, na verdade, a gente talvez não tenha lembrado de cuidar das pessoas. Então, assim, é importante para esse profissional fazer um pouco menos de burocracia, para que ele possa se conectar um pouco mais com o paciente, né? Como é que ele vai se comunicar? Você trouxe outro ponto também muito importante, se o nosso paciente ainda não consegue entender o que nós estamos comunicando. Lá naquele movimento do dano zero, que a JCI incentiva com a Elsevier, eles deixam claro que um dos pilares para engajar o paciente é educar o paciente para ele entender tudo isso. E você traz essa provocação para a gente, né? O paciente não está pronto ainda para entender a nossa comunicação. Então, nós temos o desafio de comunicar e a gente tem o desafio de educar o paciente para que ele entenda a nossa comunicação. É isso aí, né? Cabe a gente fazer esse papel. E é o que você... Desculpa que nem é hora da gente fazer agora esse bate-bola, mas é o que você falou, a inteligência artificial ou toda essa tecnologia, ela tem que vir para que a gente seja mais humano, para que a gente tenha tempo para fazer aquilo que é o nosso core, né? É isso.
Vamos lá. Comunicar é humano, né? Acho que nós estamos aqui nessa jornada de qualidade e segurança, falando dessa importância. Acho que o tom que a gente está trazendo é esse. Obrigada, Kelly. E aí eu vou provocar a Laura, como é que a gente aceita esses desafios todos, Laura? Kelly ainda trouxe outro, que a gente está falando aqui para hospitais da ANAP, hospitais privados, você conhece bem, teve uma longa trajetória muito rica conosco aqui na ANAP, mas a gente também está falando para todos os outros hospitais, né? Então, se o nosso desafio já é grande, imagina como é que é esse desafio para esse Brasilzão. O que você pode contribuir com a gente, Laura? Obrigada, tá? Obrigada a você, Lídia. É um prazer estar aqui com você. Agradeço a ANAP e a você pela moderação. É um prazer também estar com a Kelly com o Branco. Esse é um tema difícil, né? Porque comunicação está em todos os lugares, né? E o que a gente pode pensar? Acho que a primeira coisa é uma coisa que tem me incomodado um pouco é a gente sempre atrelar a comunicação à comunicação efetiva. Né? Porque a comunicação não necessariamente é efetiva e esse não é só o único adjetivo que a gente pode estar utilizando para a comunicação. E os especialistas, eles trazem isso com bastante propriedade, né? Então, eu fico um pouco incomodada, porque tanto profissionais quanto nas salas de aula, onde a gente, Brasil afora, todo mundo já fala, é piloto automático, comunicação efetiva. E acho que isso faz com que a gente esqueça o que é comunicação efetiva, ou o que é ser efetivo. Né? Então, eu acho que a gente precisa repensar como a gente comunica a comunicação efetiva. Né? Então, acho que tem esse pequeno porém. Né? Um outro ponto é que eu acho que porque isso acabou sendo banalizado. Né? Agora, o Branco trouxe um ponto super importante, que é essa história da gente não saber, né, se posicionar ou se tornar suficientemente interessante e atrativo. Eu diria que as coisas sérias, assim como o conhecimento, elas não estão necessariamente na moda. Né? Por quê? Porque a gente está muito numa cultura do imediatismo, então a gente quer soluções rápidas, e o que a gente está falando não tem solução mágica, né? Então, eu acho que isso também faz com que a gente tenha, entre aspas, um sex appeal menor do que outras temáticas, né? E é fato que a gente é muito ruim de marketing, né? Então, é importante ter profissionais como a Kelly para repensar o jeito que a gente se relaciona com a sociedade e dentro das nossas organizações também. Né? E, infelizmente, o jeito que a gente trouxe essas coisas à tona, que a gente comunicou, é mostrando só coisas muito ruins, né? Então, acho que tem esse negócio da gente estar falando do aspecto mais negativo da saúde, ou dos cuidados em saúde, que são coisas que a gente preferia não ter que mostrar. Então, a gente, profissional da saúde, está mostrando as nossas mazelas, as nossas feridas, e não é gostoso ficar colocando o dedo na ferida quando está doendo. Né? E ainda por cima, a gente também está num mundo em que todo mundo comunica, e daí tem um monte de coisa fake também, então a gente não sabe mais o que é verdade. Então, acho que por isso que a comunicação tem sido uma dificuldade. Né? Eu orientei 2 trabalhos de mestrado na GV de 2 alunas completamente diferentes. Uma profissional da enfermagem, que esteve à frente de várias organizações de saúde no Brasil, e ela quis estudar eventos adversos da organização em que ela trabalhava, e ela foi a fundo. E daí muito interessante, porque assim, nos casos de eventos adversos que levavam à morte, né, metade tinha algo relacionado à comunicação. Então, a gente sabe que isso é uma batata quente e vai muito além das coisas, né, só das coisas relacionais e de equipe. A gente, de fato, tem a comunicação como algo importante, portanto, a comunicação, ela é parte integral da qualidade em saúde. E não necessariamente ela está sendo enfatizada com essa tônica, né? Até porque a gente adora fragmentar as coisas e separar as coisas, né? Então, quer dizer, se a gente conseguir mexer na comunicação, a gente consegue também ter um impacto importante na segurança. Né? Por outro lado, uma outra aluna que trabalha com comunicação, ela foi além e ela foi ver o quão essa perspectiva da comunicação era importante para os pacientes, né? E ela pegou as queixas de pacientes da organização em que ela trabalhava, que era uma operadora com uma rede verticalizada, e ela viu de fato que, bom,
É verdade, isso eles trazem frequentemente à tona a problemática da comunicação. Então, a gente sabe que comunicação é onipresente e que a gente, de alguma forma, vai ter que arrumar um jeito de trabalhar com isso, né? E o duro é a gente saber como, né? Bem, a gente, assim, é difícil comunicar com o filho, é difícil comunicar com o parente, é difícil comunicar com o marido, com a mulher, enfim, com os alunos, com os colegas e com os pacientes. Então, a gente já sabe que essa problemática, ela é bastante relevante. Então, eu fico pensando que, assim, a gente, diferentemente do que o Branco falou, ele parecia um pouco negativo em relação ao nosso pouco avanço, eu já acho que só de estar na boca do povo já é uma coisa muito boa, porque quanto mais na boca do povo a gente tiver a preocupação da comunicação e da segurança atreladas, maior a chance da gente poder cuidar deste problema, que é um problema bastante relevante, né? E eu também fico pensando que vários problemas da saúde, que são, assim, que existem só desde sempre, que a gente está começando a solucionar agora. Então, eu vejo soluções de gestão e algumas discussões que a gente há muito tempo na saúde suplementar vem trazendo, em termos de financiamento, em termos de modelos assistenciais, de modelos de negócio e tudo mais, ou até questões tecnológicas, que mais recentemente a gente conseguiu, às vezes até empurrado pela pandemia. Então, eu seria um pouquinho mais positiva, pensando assim, olha, está tão na cara que a gente tem um problema, que talvez agora a gente consiga, de fato, mexer e não ficar só com essa preocupação, né? Daí eu fico pensando, tem um fato importante em relação à comunicação e o que a gente pode fazer, é que ninguém gosta de ser portador de notícias ruins. E quando você está numa organização de saúde, né, então, assim, já não é fácil você falar isso para o seu chefe e falar para o paciente, para o seu cliente. Como que você faz, né? Então, eu acho que a gente tem que preparar os nossos profissionais, primeiro, antes de falar, de saber se relacionar com o usuário e a gente ter um desfecho mais favorável por conta dessa comunicação, a gente tem que trabalhar com os nossos pares, né? E isso é muito interessante, porque, assim, a gente comunicar bem hoje, e a questão da segurança, elas estão muito relacionadas ao clima organizacional. Então, a gente tem uma confusão dos questionários que avaliam cultura, tanto o clima, cultura organizacional, cultura de segurança. Hoje está tudo muito confuso, porque todas elas trazem construtos similares para estarem sendo, assim, o objeto de avaliação das organizações. Então, acho que a gente precisa, talvez, organizar essa bagunça, né? Porque é uma certa bagunça, ou então a gente deixar de acreditar que tudo isso é separado. O que a gente tem percebido, né, que tudo é junto e misturado. Então, a gente só precisa, talvez, repensar como apresentar isso e como dar conta de cuidar de algo tão fragmentado, né? Então, o cuidado é fragmentado, né? Então, acho que tem algumas coisas que são interessantes. Se a gente conseguir trabalhar com a segurança psicológica dos trabalhadores, a gente, assim, tem alguns estudos que mostram que você aumenta o engajamento, aumenta a motivação, você melhora a tomada de decisão, e tem uma coisa interessante que, para você melhorar a segurança psicológica, isso pressupõe que você converse com o colaborador, que você esteja à escuta do que ele tem a dizer. Pressupõe uma relação mais próxima. Então, a gente está falando de um mundo em que, né, vocês trouxeram, né, tanto Kelly quanto Elideia e Branco, essa questão das relações assimétricas e também essa questão de relações hierárquicas. Mas a nossa relação tem que ser de proximidade com a nossa equipe e com os pacientes também. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Acho que o mundo está nos chamando para a diversidade, a gente está com esse desafio e também com algo que tem entrado por todos os meios. Então, acho que a gente vai, assim, a gente tem que ter a diversidade na equipe e a gente tem que trabalhar com diversidade também é saber escutar todo mundo e estar pronto para o diálogo, né? E quanto mais a gente for diverso na nossa equipe, maior a chance da gente ter soluções mais adequadas, porque a gente pensa em todas as perspectivas, né? Então, acho que essa
a gente fala há muito tempo a aprendizagem ao longo da jornada da vida, né? Então, que a gente nunca para de aprender. Então, acho que também a gente vai ter que trabalhar isso com as nossas lideranças. Infelizmente, liderança é um passo fundamental para a nossa evolução. E nos cursos dos profissionais de saúde, não existem, quase, na graduação, não tem soft skills, né? Os cursos de gestão, nem todos abordam com a mesma profundidade, o que é um absurdo. Por quê? Porque a gente profissional de saúde, eu tenho relatos de amigos que dão aula na área da saúde e não são originários da saúde, eles falam assim, nossa, justo o setor que talvez seja mais dependente das relações humanas, isso não faz parte da formação profissional. Então, acho que a primeira coisa, assim como teve todo uma luta para que a segurança entrasse na pauta das diretrizes curriculares do MEC, talvez a gente tenha que pensar essa questão das habilidades interpessoais, porque daí a comunicação, ela entra nessa carona, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Então, isso é importante a gente colocar na educação permanente das nossas organizações. Então, acho que tem muitas coisas que podem ajudar. E o que a gente sabe disso tudo? A gente sabe que isso reduz estresse quando a gente consegue trabalhar num clima de confiança, né, que a gente está com uma crise de confiança no geral, nas relações humanas, no mundo, e se a gente não, a gente vai ter que fazer uma mágica e tornar o nosso ambiente mais favorável, esse clima de maior confiança, para a gente poder trabalhar e reverter esse quadro. Isso diminui estresse, diminui burnout, diminui turnover e melhora a performance de modo geral. E o mundo está precisando disso, porque a gente está com um problema de falta de profissionais de saúde e ainda mais de profissionais qualificados, né? Então, acho que tem assim, eu acho que eu depositaria muita coisa nas habilidades da equipe, no desenvolvimento do trabalho em equipe. Acho que tem uma questão de gestão de proximidade, tem uma questão da gente, aquelas coisas assim que parecem bobinhas de gestão de talentos, né, de desenvolvimento de pessoas, mas que a gente não consegue praticar. Com isso, a gente já daria um passo além na segurança, eu acho, né, e na segurança psicológica, que é reconhecer os pares e respeitar os pares e os trabalhadores que estão sob a nossa responsabilidade, é a gente ter uma postura de humildade e também de alguns anos para cá, os líderes têm mostrado alguns aspectos das suas vulnerabilidades. Isso humaniza. A gente é gente. A gente é feio, né? Mas, enfim, somos humanos e acho que a gente mostrar esse lado mais humano nas relações e talvez abordar isso com a equipe de uma forma um pouco mais genuína, talvez ajude, né? Uma outra coisa é que eu acho também que a gente pode desenvolver algumas habilidades em termos de comunicação, isso não é difícil, né? A gente admitir as falhas também ajuda, a gente dá feedback. Eu vejo que as novas gerações, porque a gente está com um desafio geracional crescente, né? Principalmente os que têm cabelos brancos. Então, a gente as pessoas querem feedback, os jovens querem feedback, a gente precisa dar o feedback do jeito certo, né? A Kelly falou da comunicação afetiva, né? E na educação a gente fala muito da amorosidade do educador, né, com o educando. Então tem assim, não vamos falar, não é um amor assim, mas tem uma coisa de fazer isso com paixão também, né? Então fazer isso de um jeito cuidadoso, de um jeito adequado. E também a gente está aberto a correr risco, né? Enquanto profissional e enquanto líder, da gente a gente correr alguns riscos e a gente apagar um pouquinho a palavra culpa dos nossos dicionários e a gente aumentar a curiosidade em relação ao trabalhador, em relação ao paciente, então a gente se interessar, a gente se abrir para o outro, menos buscando essa culpa, né? Então eu acho que nesse sentido a gente tem muito que avançar, a gente são coisas, a gente na verdade eu estou achando que a gente precisa juntar os nossos conhecimentos e essas nossas preocupações das diferentes áreas da gestão em saúde para a gente avançar. E acho que a gente, sem dúvida alguma, a gente precisa criar os espaços dentro das nossas organizações para a gente se encontrar, se relacionar, porque a gente se afastou muito com a pandemia. O gap relacional, ele aumentou, ao mesmo tempo que o midiático, né, ele aumentou, né?
a gente está mais com uma parceria mais estreita dessa forma. Então, acho que a gente criar esses espaços na gestão do cotidiano, esses espaços, a gente está trabalhando com uma gestão mais participativa, de proximidade, né, que isso já existe em vários modelos e há muitos anos, e tem gente que pratica bem, e agora essa história, né, a coparticipação, o co-design das soluções, que é uma coisa antiga que muita gente faz sem esse nome, mas com esse nome ficou mais bonito. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, juntar os esforços e colocar um pouquinho, talvez tornar isso menos um desafio assim inatingível e uma coisa muito mais próxima de ser concretizada do que há alguns anos. Então, acho que é isso para começar. Obrigada, Elideia. Obrigada, Laura, excelente. Nossa, muitas provocações, tá? Eu fui aqui anotando os insights das suas provocações e acho que, sim, a gente já tem muitas perguntas aqui, estamos com uma participação muito grande, mais de 400 pessoas ligadas aí no Zoom, com o tema tão importante que a gente está trazendo. E acho que você trouxe algumas contribuições aqui, quando você fala de provoca, né, uma comunicação efetiva, e aí você fala que a gente tem que escutar, para ser efetivo a gente tem que escutar, e o tanto que a gente se distanciou do escutar. E distanciou por quê? Porque a gente não foi formado para escutar, né? Aí você volta lá na formação, que é perfeita, nossa formação é técnica e muito pouco humana, exatamente na área que a gente mais precisaria desse cuidado humano. E aí você coloca uma coisa de crise de confiança, como a gente resgatar essa confiança do paciente em nós, enquanto seres humanos, e não apenas técnicos, né? E aí, para isso, toda a soft skill só vem ajudar. Eu acho que você provoca a gente bastante com isso. Somos humanos. Eu cheguei até a colocar aqui uma comunicação efetiva e afetiva para sermos humanos. Acho que é esse o tom da nossa fala hoje, desde o início. Mas a gente já tem perguntas aqui, e eu vou começar a provocar, acho que Kelly, porque pediu até para você repetir os 3 pilares estratégicos que você citou, Kelly, e pergunta como lidar com a dificuldade de implementar práticas de cuidado centrado no paciente, qualificado, frente aos entraves da falta de recurso financeiro, humano, falta de tempo diante da demanda assistencial e, por consequência, limita as rotinas importantes e essenciais de treinamento quanto ao tema, ou seja, é o nosso desafio diário. A pessoa cita aqui que é um cenário importante da saúde pública nacional, é da saúde como um todo, né? A gente tem muito o que fazer e tem pouco recurso para isso. E aí ela pede que você repita os pilares estratégicos, que eu acho que isso é importante. Tá. Os 3 pilares estratégicos para a gente são segurança e qualidade assistencial, primeiro, segundo, cuidado centrado, e o terceiro, excelência na jornada. Então, para a gente, no nosso conceito, para a gente olhar a experiência do paciente, a gente precisa olhar esses 3 pilares estratégicos. Agora, assim, eu não tenho aqui a varinha de condão para resolver todos os problemas, e o que eu sempre digo é assim: com dinheiro já é difícil a gente fazer as coisas, sem recurso, obviamente, o desafio é maior ainda. Mas nada é impossível, né, Elideia? O que a gente precisa é construir esta cultura. E construir essa cultura significa, como disse a Laura, a palavra bonita de hoje, a palavra da vez, que de certa forma, muitas das coisas que a gente fala hoje, elas são hoje contextualizadas de um outro jeito, mas de algum jeito sempre foram feitas, como a própria experiência do paciente, a Laura sempre me falou isso, mas a história do co-design ou da co-criação. A gente precisa entender o que é importante para todos os stakeholders. Então, quando a gente está falando que a gente quer fazer determinadas coisas e a gente impõe ali que o colaborador faça, como, por exemplo, a história do cuidado centrado. Por que é desafiador? Como é que eu vou fazer um plano de cuidado em conjunto? Como eu vou fazer um cuidado personalizado se a formação do profissional sempre foi de eu falo o que você precisa fazer? Então, como a Laura disse também, tem questões aqui de formação. Então, a gente precisa pensar na formação, a gente precisa pensar no desenvolvimento, e para a gente conseguir mudar esta cultura e a forma de como as pessoas pensam, a gente precisa fazer em conjunto. Então, na minha visão, a gente precisa construir diretrizes junto com os profissionais, com os colaboradores e entender
quais são os nossos desafios, como a gente coloca isso em prática e inovar. Por exemplo, no sistema, é muito fácil a gente falar, eu lembro que uma vez eu estava escutando um médico que atuava no sistema privado e no sistema público, e ele dizia que quando ele chegava, este mesmo médico, então, atendia nos dois sistemas, e quando ele chegava no sistema público, ele tirava a cadeira, porque como ele chegava lá e via que tinha 70 pessoas a cadeira do paciente, ele falava, não vou nem ter tempo, então a pessoa tem que falar rápido. Eu fiquei horrorizada. Só que, de novo, a teoria é muito bonita, e na prática, como é que a gente faz? Então, a gente precisa olhar para os nossos desafios e ver como a gente pode inovar. O que a gente pode fazer antes dessa consulta, por exemplo? Aqui eu estou dando um exemplo para a gente transpor para o aspecto de inovação. Como que a gente junta a equipe e discute com a equipe que tipo de informação a gente pode dar para o paciente, que na hora que ele tiver com um profissional, que ele tiver 10 minutos para falar com aquele médico, que ele tenha a pergunta seja mais assertiva, o médico consiga ter uma comunicação mais acolhedora, enfim. Então, para a gente atuar com um cuidado centrado, eu acho que a gente precisa estabelecer diretrizes, precisa estabelecer ferramentas e a gente precisa co-criar com todos esses stakeholders para conseguir fazer isso. Exato, Kelly. E aí é formar esses nossos profissionais, né? Acho que também é uma provocação que nós temos que deixar dessa nossa jornada. Nós precisamos nos qualificar em técnicas de comunicação. E quando eu falo técnicas de comunicação, de uma maneira geral, dessa de conexão, de como a gente vai entender, sim, e aí a mudança do sistema, gente. Porque a gente tem evidência que a comunicação é uma das causas de maior falha aí no nosso cuidado. Já foi trazido pelo Branco, pela Kelly e pela Laura também. Mas como trabalhar essa comunicação, melhorar essa comunicação? E a segunda pergunta que nos fazem é essa: quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje para trazer mais segurança? Ou seja, desse mundo que a gente já identificou, e o Branco falou muito bem, a gente comunica mal no sentido de fazer a nossa propaganda que qualidade de segurança é a estratégia e é importante para a organização, mas como ir na ponta e falar que ferramentas a gente tem? Acho que talvez o Branco pudesse começar a fala, mas todo mundo também, porque a gente tem que lembrar que a gente pede transferência da informação a cada momento, a gente pede o próprio disclosure, e uma das maiores queixas é atraso da população, que atrasou o tempo todo de cuidado, e como é que a gente fala que temos ferramentas para isso? O que você pode ajudar, Branco? E depois eu estendo aos demais também. Eu vou contar, ontem eu fui para um debate num podcast legal, que era de advogados sobre erro médico. E deve ter sido legal, deve ter sido legal. Primeira experiência foi muito interessante, porque ele chegou, você foi o primeiro médico que teve coragem de vir aqui. E a coisa é assim, como a população entende isso, né? E o primeiro caso que surgiu lá foi da Preta Gil. Da Preta Gil, que ela foi num pronto-socorro e era gases, e depois, com o tempo diagnóstico, foi um tumor e ela está em cirurgia, aquela coisa toda do que aconteceu dela, que está nas mídias aí. Mas, assim, o que a gente pode aprender com o caso da Preta Gil? Isso é muito importante, de comunicação de tudo. Porque as pessoas, a população em geral, acha que ir ao pronto-socorro, ele vai ter um diagnóstico, tem um pensamento mágico que ao encontrar o médico, ele vai adivinhar qualquer coisa que eu tenha e com isso eu vou ter a solução dos meus problemas. Isso não é verdade. Segundo, há um aumento nos cânceres nas pessoas abaixo de 50 anos, muito grande, que a gente não está sabendo lidar com essa coisa e não estamos sabendo comunicar essas questões. Então, isso é um dos desafios nossos. Então, eu tenho uma gama de conhecimento que hoje é compartilhado por todos. E aí, como é que eu da saúde estou respondendo, eu profissional de saúde, eu como organização, estou respondendo essa demanda toda de saúde que temos? E aí, o nosso desafio é ter uma organização extremamente coesa, no sentido de que eu construo uma comunicação na minha organização em que todo mundo está alinhado do mesmo jeito.
Porque hoje a nossa grande dificuldade na segurança, que ela resolveria boa parte dos problemas de financiamento da saúde, basta reduzir os 30% de desperdício, diminuir os eventos avariados que a gente gosta, a gente precisa. Eu gosto muito dessa ideia das NBAs que tem, a Reddor tem, segurança do paciente, melhoria da qualidade, a Unimed, tudo, porque daqui a pouco nós vamos ter gestores que fizeram isso. E aí vai ser muito mais fácil de conversar. Porque eu preciso hoje entender que eu vivo num mundo que eu preciso acertar minha rede social, uma comunicação, não só de produtividade, mas o quanto eu estou educando todo mundo os desafios que é a complexidade da assistência. Então, porque há uma necessidade de simplificar tudo hoje, é um erro também da comunicação, e de que tudo vai ser fácil, eu vou ter uma questão, e não é. Nós precisamos entender. Agora, nós podemos fazer, em pequenos momentos na nossa instituição, começar a criar esse modelo de comunicação efetiva que fale desde o momento que você entre na nossa organização, passando pelas nossas redes sociais, e o colaborador, o da linha de frente, tenha a mesma linguagem do gestor. Então, isso vai nos ajudar muito a melhorar essa comunicação. Obrigada, Branco. Kelly, quer complementar aí ferramentas que a gente hoje tem disponível? Eu acho assim, Elideia, a gente precisa, na verdade, construir modelos de cuidados. E aí, estas ferramentas, elas vêm junto com esse desenho, de novo, aqui na história do design. Então, tudo isso está pautado dentro de uma cultura. Por exemplo, a Cleveland Clinic, quando ela fez um diagnóstico e ela entendeu que os dois grandes gaps dela eram o problema de comunicação, que os pacientes não entendiam que os médicos falavam com eles, eles desenvolveram um programa pautado nas necessidades deles, e esse programa foi a ferramenta para todos os médicos, em especial, que foi o programa Red Model. Então, eles estavam pautados nesse modelo de cuidado integrado, com todos os aspectos de comunicação, dando ferramentas e suporte para os médicos e construindo junto com eles. Um outro problema deles, que foi identificado, era o problema exatamente aqui da empatia ou do acolhimento, porque empatia é uma coisa que, né, é tão complexo a gente falar disso, mas enfim, o do acolhimento. As pessoas sentiam que era um clima frio, que tecnicamente somos todos bons, mas que a gente não se conecta com os pacientes. Isso foi algo detectado através do HCAHPS. O que eles fizeram? Eles desenvolveram o programa HEART, que significa responder com o coração. E cada uma dessas letras tinha um significado e um método, onde eles treinaram 100% dos colaboradores, e isso hoje faz parte do onboarding de qualquer colaborador. Então, eu não sou especialista em segurança, tá, gente? Então, assim, eu não sei dizer, a gente tem muitas outras ferramentas, como, por exemplo, você disse, o Disclosure é uma das ferramentas super importantes, que a gente também precisa treinar as pessoas para lidar com isso, mas o que eu vejo é, além de ferramentas que já devem existir, muitas, vocês que são de segurança podem falar melhor do que eu acho que tem um aspecto de construção, de entender exatamente quais são os nossos gaps, como que a gente constrói esse modelo de cuidado integrado dentro da nossa cultura e daí constrói essas ferramentas junto com esses colaboradores. Obrigada, Kelly. Muito obrigada. Laura, por favor. Sim, bom, o que eu tenho visto, que eu acho que assim, eu acho impressionante a maneira como os huddles se disseminaram Brasil afora. Então, eu acho que o huddle é uma coisa simples de fazer, não é um negócio caro, e é um negócio que, de modo geral, gera uma boa comunicação em torno desse processo comunicativo. Por quê? Porque as pessoas passam a valorizar. Então, assim, se a gente tiver huddles, uma estrutura de huddles dentro de uma organização, o huddle na beira-leito, né, naquela unidade, depois num outro lugar, e depois o huddle da diretoria, me parece que é meio contagioso. Então, acho que isso é uma coisa legal, e é simples, né? E vejo que é a coisa que as pessoas abraçam com maior tranquilidade, né? Uma outra coisa também, assim, de modo geral, a gente sabe que tudo que envolve comunicação estruturada,
né, começa a ter resultados mais efetivos em torno da segurança. Então, acho que, assim, algumas das ferramentas que são bastante disseminadas é o SBAR, mas não é todo mundo que consegue usar. Então, esses processos de comunicação para passagem de plantão, para passagem de caso e tudo mais, se tiver uma ferramenta, e a gente pode adaptar para a organização, né? Então, eu acho que, assim, nunca foi tão importante fazer uma coisa simples e adaptada para a cultura, porque a gente fica, esse negócio de trazer tudo do vizinho, às vezes não passa, né? A gente cria anticorpos na nossa equipe que não são pequenos. Então, acho que assim, Huddle, e a gente ainda ter alguma forma estruturada, pelo menos assim, começa na terapia intensiva, que isso, em geral, a adesão é maior, ou na onco, que são lugares que são mais assim privilegiados. Agora, o que eu acho que, assim, eu lembro que, assim, imagina, no primeiro processo de acreditação que eu participei, que foi no Einstein, no século passado, uma das coisas que a gente fez à época foi ver quais eram os locais de comunicação, os fóruns de comunicação na organização. E você começa a ver onde você coloca o quê, né? Então, acho que tem também a comunicação em torno do que está acontecendo. Então, não é assim, a gente, né? Então, assim, acho que os eventos, as questões mais assim relevantes e para as quais a gente precisa da parceria com a liderança, ela tem que estar na reunião da liderança. Então, a gente trabalhar a informação, o que discutir, onde e como apresentar e quem apresenta, isso também isso teoricamente não é algo que tenha uma necessidade de grandes investimentos. Então, acho que coisas simples e que são muito facilmente capilarizadas, né? Então, acho que isso tem impacto, pelo menos na perspectiva do trabalhador, assim, nossa, né? Isso existe e todo mundo participa, né? Acho que esse é um diferencial enorme, Laura. Na nossa prática, a gente tem incentivo do Safety Huddle, na verdade, ele acontece pela manhã, antes de começar, 15 minutos mesmo, de uma maneira de uma equipe multi, a liderança junto, e operação e assistência para fazer o safety do hospital inteiro, entender qual seria aquele nosso problema desse dia, né? Uma coisa bem rápida. Então, como você disse, é uma ferramenta simples, porque você não precisa de investimento nenhum, só método, a gente tem um formulário estruturado para isso, 15 minutos em pé, exatamente para todo mundo fazer rápido, agora com participação à distância, que a pandemia ensinou a gente que dá para fazer híbrido também, repassar aquilo que teve no dia de ontem, o que pode ter tido de problema para o dia de hoje, e aqueles pontos nossos mais importantes, e aí sim cada unidade continua com o round multidisciplinar também à beira-leito, que também é outra ferramenta super simples, que não precisa de investimento, envolvendo o paciente, e aí, como a Kelly falou, a importância do cuidado realmente ser um cuidado centrado para melhorar a comunicação. Não é todo paciente que consegue entrar num round diário, porque a gente tem que ter a educação desse paciente, então a gente identifica a família que pode ser nosso parceiro aí nesse round multidisciplinar diário. E outra ferramenta também que eu me lembrei aqui na medida que a Laura ia falando, o round da liderança, que é outra coisa, é o diretor sair da sala dele, conhecer o hospital. Gente, vou confessar para vocês, e depois vai ficar aqui gravado, vai ser um problema, eles vão descobrir. Mas eu faço um teste com os meus diretores, eu vou ao hospital e peço que ele me leve para passear no hospital, entendeu? E aí eu já sei se o cara é bom ou não. Porque tem cara que não sabe, né? A gente às vezes conhece e fala, aqui mesmo é UTI no primeiro ou no terceiro. Pô, o cara não faz round da liderança. Ele ainda não saiu da sala, entendeu? E eu quero que ele saiba, a maioria, graças a Deus, na minha prática hoje, consegue achar todos os cantinhos do hospital, porque ele anda pelo hospital, tá? Então, liderança tem que empoderar tudo isso que a gente está discutindo. O Branco falou isso, vocês repetiram na fala de vocês. Se eu não tiver a liderança entendendo que comunicação efetiva vai melhorar a nossa segurança e que a segurança é a estratégia da organização, quando o Branco citou aí a rede, é fato, para o modelo de gestão da rede, o resultado financeiro é trazido pelo pilar qualidade técnica, que é percebida pelo cliente, então são esses 3 pilares que a empresa trabalha, e a qualidade técnica é segurança o tempo todo. Segurança passou um atributo da qualidade a ser mais importante do que a palavra qualidade, né? Então, acho que sim, são ferramentas simples, gente. Comecem pelo que vocês têm.
Não fique esperando a gente ter o ótimo, porque é uma outra característica de nós brasileiros, né? Que é um povo tão rico. Outro dia eu tive uma oportunidade de conversar com o Daniel Fortes, que fala sobre, também aqui na ANAP, cuidado paliativo, um profissional espetacular do Sírio, que estava conosco num grupo de trabalho, e ele dizendo, eu trabalho hoje em Harvard, e eu fui provocar ele, como engajar os nossos profissionais no cuidado paliativo. Ele falou, vocês já têm pérolas em casa, só que o brasileiro não sabe valorizar as pérolas que a gente tem. Então, comece procurando o que vocês têm. E por esses que vocês reconhecem, esses talentos, vocês começam implementando. E aí eu lembrei também que Laura provocou aí uma estratégia que a gente tem, uma ferramenta, gestão das emoções. Nós usamos muito as emoções dos nossos pacientes, que foram nossos funcionários, que foram pacientes conosco na época da pandemia, para agora ele está voltando num programa estruturado que chama Gestão da Emoção, mas nada mais é. Conta para mim a sua história. Kelly começou a contar dela aqui. Se a gente tivesse tempo, cada um de nós teria história para falar sobre segurança, sobre não segurança. O Branco teve coragem até de falar, eu errei. E eu vou repetir o que você falou, Branco. Eu também errei. Eu já fiz um tanto de pneumotórax, eu já tanto puncionei jugular. Como é que no passado a gente aceitava um negócio desse? Critérios que a gente tinha à época, né, do século passado, como diz vou ficar com esse trauma no meu dia de hoje, somos do século passado da segurança. Ideia, só falando de uma experiência do paciente que é muito interessante, na ACD, nós temos um paciente cirúrgico extremamente complexo em que a mãe é muito envolvida. E lá a mãe participa da visita, ou a mãe, ou o pai, mas geralmente é a mãe, o pai nem sempre é tão presente, mas a mãe é sempre presente. E o interessante é que eles corrigem a gente. Não, meu filho é assim mesmo, ele tem essa secreção, vocês estão falando... Então, no round da UTI, é espetacular. E não precisou nenhum preparo, elas são tão engajadas na doença, naquela forma, no comportamento, que é uma experiência fantástica. Diz assim, é possível colocar ferramentas, envolva a família na visita, não tenha medo. Não tenha medo, ela não precisa ser preparada, ela precisa estar lá, que ela vai dar um ensinamento para a equipe muito grande. Eu falo que eu sou neonatologista de formação, e quando colocaram a mãe dentro da UTI, eu falei, vou parar de dar plantão. Eu não aguento uma mãe dentro da UTI. Como é que eu vou trabalhar com a mãe aqui do meu lado o tempo todo? Passou 3 meses, eu pegava o plantão assim, cadê a mãe? Se a mãe não tiver, eu não consigo pegar o plantão, porque ela sabe mais da criança do que vocês. Eu quero que a mãe me passe o plantão. E essa semana, Branca, eu tive uma oportunidade no Hospital Santa Helena, lá no Distrito Federal, que, fazendo uma visita técnica, eu acompanhei lá, quem puxa o round é o técnico de saúde. Porque o técnico é o profissional que mais conhece o paciente, e ele busca as informações com a mãe, que participa desse round multiprofissional. E aí sim tem lá o médico, o enfermeiro, o fono, o psicólogo, toda a equipe, mas quem puxa o round é o técnico. Eu achei isso, o doutor Tales é o gestor da linha do cuidado, eu achei isso muito bom. Mas é uma pessoa que está envolvida, trabalhar aí um cuidado centrado, né? E essa, de novo, volto na fala da Laura. O nosso desafio é formar profissionais com soft skill que nós não tivemos na nossa formação, né? Então, e aí, para trazer mais uma pergunta que eles trouxeram aqui para a gente, também provocada aí por um tema que a Laura falou, diversidade. Diversidade é a palavra, né? E eu também acho que, assim, às vezes é aquela história dos modismos. É necessário, a gente está mudando, talvez ela nos ajude até a diminuir esse distanciamento que vocês falaram do poder que a gente tem nas nossas relações burocráticas, mas a pergunta aqui é por onde podemos nos nortear para alinhar os procedimentos de atendimento e acolhimento com práticas administrativas de registro, regulação, faturamento, por exemplo, no caso do nome social. Isso é uma pergunta eterna, porque nós, da qualidade de segurança, Branco defende muito isso, a gente veio com aquela história da meta 1, identificação, nome todo e data de nascimento. Estava indo muito bem, já era difícil por si só, né, Branco? A gente chegar até aí vem a história. É pai e mãe ou é filiação? Porque não necessariamente é um pai e mãe, né? O mundo de hoje nos ensinou que não precisa ser um pai e mãe. E como eu coloco nessa ficha, quando eu colocava antigamente pai e mãe. E o nome social, você vai me chamar do meu nome todo, mas eu ainda não mudei o meu documento por questões burocráticas de legislação, mas eu não quero mais ser chamada com o meu nome todo. E aí, o que vocês podem falar disso? Como trabalhar esse momento de diversidade e tentar e garantir para a gente segurança? Quem se arrisca? Eu não me arrisco a falar sobre isso, não tenho ideia de como fazer isso na prática, mas eu posso dizer uma coisa para vocês. A gente está aqui
achando que agora no segundo semestre vai ser votado o Estatuto do Direito do Paciente e um dos pontos é exatamente este. Então, isso, gente, quem ainda também não se atualizou, leiam, entendam, porque existem coisas que são lá básicas que todo mundo já deveria fazer, mas a gente sabe que não faz, e isso vai ter um impacto para os profissionais de saúde, para as instituições. Então, a gente precisa se preparar para isso, mas esse é um dos pontos que está lá dentro. Agora, como fazer na prática, não sei. Os exemplos que eu citei, né, vou falar um pouco da nossa prática, a gente acabou optando por colocar assim na pulseira nome todo e data de nascimento, identificar no QR Code quando a gente faz a confirmação do paciente, mas acrescentar uma terceira linha como nome social, tá? Então, a nossa orientação, pelo menos o que está valendo, é a gente vai conferir o documento e vai conferir a pulseira pelos 2 identificadores, porque tem a facilidade do QR Code, mas vai se dirigir ao paciente como ele quer ser chamado. Então, se ele pede para ser chamado pelo nome social, a gente reforça que é esse o nome que tem que usar. E no caso do pai e mãe, que é um caso real, que a gente viveu mesmo, porque é natural, e a pergunta diz isso, a nossa burocracia toda não estava adaptada a essa diversidade. Se eu vou lá no campo, tem lá nome pai e nome da mãe, eu vou colocar o quê? Né? Não, mas eu não sou pai, eu sou mãe, mas ela é mãe. Não, mas eu também sou mãe. Então, a gente trocou para filiação, entendeu? E aí, 2 campos de filiação, que aí eu não tenho esse problema, é um direito da pessoa, né? Só que é um desafio dessa modernidade, não é isso? Eu acho que o desafio nosso é nos adaptar a essa realidade, tá? Nós temos muita dificuldade, porque a gente um tempo achou que padronizar tudo seria um grande ganho, e trabalhou muito pouco a resiliência para esse tipo de situação, em várias situações que tem a saúde. Eu acho que a questão da lei é complicada, né? Porque a gente for ver a lei de proteção de dados, ela, apesar de ter sido colocada, ela não é presente hoje nem em 20%. E nós estamos nem 20% dos locais que deveriam estar. E o hospital é um mundo de informação compartilhada por todo mundo. Esse eu acho que é um desafio enorme, tá? Quando você põe uma celebridade, quando você põe uma pessoa que tem mãe, como, né, um casal, a dificuldade para a gente trabalhar isso. Nós somos uma sociedade ainda conservadora, uma sociedade que não admite esse tipo de coisa na maioria dos nossos profissionais, que vai desde o médico que se posiciona de forma inadequada até a pessoa da fábrica do chão lá, da linha de frente, que tem dificuldade de entender esse momento, fora a briga toda ideológica que esse país vive ainda nessa questão. Então, eu acho que os hospitais vão ter que enfrentar isso de uma outra forma, encarar isso mesmo como uma política institucional e que ela vai ser implantada dessa maneira, porque senão a gente vai ter mais um atrito e difícil de controlar. Então, são políticas que hoje não tem que se discutir, assim como a cota nas universidades, assim, nós precisamos nos adaptar. O mundo mudou, não mudou só no nosso celular, que está tudo aqui, eu faço tudo no celular. Mudou também questões de atitude. Nós não podemos ter atitudes como preconceituosas, de não entender esse momento que a gente vive. Porque isso não está só nos hospitais, está na nossa família, está no entorno da gente. Eu acho que isso vai ser necessário que a instituição tenha a liderança de assim, isso será feito, independente de opinião de A, de B ou de C. Exato. E aí, diga, Laura. Então, eu acho que o Branco tocou numa coisa, isso está do lado da gente, né? Então, eu fico pensando que, assim, acho que é irreversível, pelo menos no médio prazo, e acho que a gente tem mais que se adaptar. Mas talvez a gente tenha que trazer um lado mais concreto e humano, assim como os relatos de experiência começaram com a coisa da segurança, depois com a própria, né, com a experiência do paciente, eu acho que a gente também tem que ter esses relatos de trans, por exemplo, né, e agora tem uma multiplicidade que pessoas da nossa geração não estão entendendo mais nada. Então, a gente sempre se faz corrigir por algum, né, por algum amigo,
pelo filho, pelo sobrinho e tudo mais. Então, e a gente mesma, assim, eu sou de uma família muito diversa, né, que vive todos os desafios da modernidade, eu tenho um sobrinho trans, e a gente também, às vezes, peca, né, em família, mas a gente se perdoa. E na sociedade está mais difícil. E ele entende muito bem as nossas falhas, né? Tudo feito com amor. Né? Porque o amor não muda quando você está do lado, né? Você já conhecia a pessoa antes e tudo mais, e você tem uma relação construída. Então, a gente precisa, talvez, humanizar um pouquinho essa diversidade, porque está muito difícil para pessoas mais velhas, a gente não sabe nem como falar. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa trazer relatos, e também uma coisa que eu notei numa discussão acalorada recente, é que a gente aceita quando for próximo e na família, mas quando é um trabalhador ou alguém de fora ou vizinho, a gente não aceita. Isso me chocou, porque eu não tinha parado para pensar nisso. Então, talvez a gente deva pensar isso no nosso ambiente de trabalho, né? E a gente vai ter que estar pensando nesse desafio. E um outro ponto também é que me parece que a gente precisa capacitar os trabalhadores, porque se a gente não sabe, como que, né, o profissional de saúde vai fazer? Então, eu já vi alguns cursos em alguns lugares, assim, por exemplo, na GV, eu vou fazer um que é como a gente conversa com os alunos, né? Porque a gente precisa, tudo que eu falo está errado atualmente, então, como que eu me adapto? É verdade, eu sou politicamente incorreta, e agora, o que eu vou fazer? Então, eu estou buscando uma realfabetização nesse sentido, né? E por mais. Lifelong learning. Lifelong learning. Então, isso é muito difícil, mas tem uma coisa que as organizações têm que fazer. A gente tem que fazer com que os nossos sistemas de informação eles acompanhem essas exigências legais. Então, eu vejo que muitos sistemas, acho que precisa criar umas casinhas novas, né? E uns campos novos para a gente não falhar. E a gente tem que preparar a nossa equipe para ela ser mais, assim, tranquila nesse lidar, porque está tenso o negócio, não está fácil, não. O mar não está para peixe. Mas, Laura, eu acho que Diga, Branco. É importante que esses modelos de educação se usem métodos ativos, né? Porque essa construção de que eu vou lá e explico tudo não dá mais, está esgotado. Eu tenho que usar isso. Nós métodos estamos passando por ativos aí. uma É o mudança no desafio mundo, operacional, né? E que a gente falou aí, que o Branco deu o exemplo do não é só o seu teu celular que mudou, é verdade. Acho que esse é o momento, e as organizações precisam parar e mudar. O que eu vejo é, quando Laura faz, a gente tem um investimento pesado dentro da empresa, tanto na área de compliance como de sustentabilidade, para trabalhar a diversidade, para qualificar o profissional, para não aceitar esse tipo de situações, né, que possam gerar aí ao profissional um incômodo ao profissional e ao paciente, mas é um desafio diário. E tudo isso é comunicação, gente. Eu acho que a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento. Antes de passar a palavra para vocês finalizarem, eu penso que a gente falou muito aqui de uma comunicação efetiva, mas mais do que tudo, afetiva, né? De como a gente tornar aí mais humanos, fazendo conexão com o nosso paciente e trazendo um pouco desse cuidado que é centrado no paciente, entendendo a necessidade do paciente. Eu gosto tanto do movimento que importa para você, porque eu acho que a gente tem que parar, sentar com esse paciente e entender o que é importante para ele. Nós usamos isso desde 2018 na rede também, e às vezes você fala, olha, eu quero que você hoje caminhe, você precisa caminhar tantos metros. Branco é parceiro nosso lá na profilaxia de tromboembolismo, é um projeto nosso, a gente quer, e é um indicador estratégico, então você precisa caminhar, explica por quê, até para tentar educar esse paciente, e ele olha para a gente, caso real, e fala assim, doutor, dá para eu diminuir a minha dor hoje? Se você conseguir fazer eu sentir menos dor de hoje para amanhã, depois eu vou poder caminhar com você como você quer. Mas hoje eu estou querendo diminuir a dor. Teve um outro caso, uma paciente que estava esperando um transplante de coração e a gente queria 1000 coisas para ela e ela falou, gente, sabe o que eu quero? Eu quero ser útil. Eu estava fazendo uma faculdade de história, eu estou aqui internada há tanto tempo esperando esse meu coração, eu entendo que eu preciso estar aqui nessa forma de cuidado que vocês estão, mas eu estou muito inútil. Se vocês não fizerem nada para a minha saúde mental, eu vou sair daqui com o coração bom, mas eu vou sair com a cabeça ruim. Será que não tem nada? E aí, Kelly, sabe o que a gente fez? Nós estamos revisando o nosso guia de direitos e deveres, e a gente pediu essa experiência do Hospital Coração do Brasil, lá em Brasília, a gente pediu a ela que ela nos ajudasse a revisar o guia de direitos e deveres. Que legal. Está sendo uma experiência riquíssima para a gente aprender. Então, assim, isso. se a gente for falar aqui, o tempo todo nós vamos falar de conexão humana.
para comunicar, a gente tem que escutar, para ser efetivo, a gente tem que ser humano, a gente tem que se colocar no lugar do outro. De novo, citando o professor Daniel Fortes aí, ele falou uma coisa simples: senta para conversar, coloca a cadeira e conversa sentado com o paciente, isso faz muita diferença, de conversar em pé com ele, dar notícia. Eu lembro da minha época de neonatologia, que eu cheguei até a fazer um vídeo de alta no século passado, né, Laura? Eu fiz um vídeo de alta para a sala de parto, porque eu falava aquilo tudo, e a mãe me ligava em casa depois para perguntar uma coisa óbvia que eu tinha acabado de falar. Aí eu entendi que, assim, não adianta essa informação toda que eu estou dando no momento de alta. Então, na época, eu fiz um vídeo. Hoje a gente incentiva, principalmente para as crianças da neonatal, que essa alta seja feita desde a entrada, entendendo a família, que ela precisa saber aos poucos, até que no final ela vai saber transporte, ela vai saber como cuidar de uma broncoaspiração, porque é muita informação que a gente passa. Então, assim, tome cuidado, eu vou deixar o meu recado antes de passar para vocês, deixar o de vocês, tome cuidado em querer tecnologias muito mirabolantes, quando, na verdade, a gente tem que se tornar humano. Coloca no lugar do outro paciente, entende o que ele queria do paciente, né? Entende como ele queria que você falasse com ele, e use, sim, essas ferramentas que a gente citou, que são simples, que não são diferentes de conexão. Façam conexões entre os profissionais para que eles possam se conectar com as pessoas. Eu agradeço demais a oportunidade da ANAP, da gente provocar esse tema. O tema vai ficar gravado, depois vai para o YouTube da ANAP, então quem assistiu e gostou pode recomendar aí para as outras pessoas, e quem não assistiu, nós vamos divulgar, né? Agradecer aos nossos parceiros que permitiram que a gente estivesse aqui, e vou passar a palavra, então, para cada um de vocês, para vocês finalizarem, começando aí na nossa ordem alfabética pelo branco. Eu gostaria de agradecer, foi riquíssimo. Eu tenho duas coisas importantes para ficar aqui dessa reunião. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta para ajudar a gente. Eu já uso uma ferramenta para reunião, ela grava tudo, me dá até o comportamento, quem foi positivo, quem foi negativo, quem foi neutro. Fantástico, me dá o resumo do que aconteceu e eu não preciso gastar mais meu tempo anotando. Fantástico, a inteligência veio para isso. E é uma ferramenta que nos vai ajudar muito no suporte de decisão clínica com o tamanho de conhecimento que a gente tem. Hoje, a forma desses protocolos, nós vamos ter ela como... E o mais importante de tudo que foi falado aqui, a gente precisa ouvir. A gente precisa sentar e ouvir. Ouvir o paciente, ouvir o colaborador, ouvir o líder, precisamos ouvir todo mundo. E falar de experiência, Kelly, eu tenho um hospital que resolveu, o paciente que estava lá no seu cuidado paliativo terminal, ele queria comer uma costela. E aí o hospital achou lindo, a nutricionista foi lá e comprou, sabe onde? No Outback. Esse senhor nunca tinha ido no Outback. Achou a experiência horrível, porque ele queria a costela da rua dele, de onde ele sempre foi. Então, esse é um ensinamento. Nós precisamos aprender, não é só fazer do jeito que está lá nas orientações. A gente precisa da experiência, porque senão pode ser um desastre essa experiência. Tá? Mas foi muito bom. Parabéns a Laura, a Kelly, a Elideia, pelo trabalho que desenvolve. Continue assim. Um abraço. Obrigada, Branco. Muito obrigada pela sua participação. Kelly, por favor. Olha, só para a gente finalizar com um gancho de tudo isso que a gente falou, e que o Branco falou agora, e é algo que eu falo sempre, se a gente fizer uma analogia de um paciente nadando de uma margem do rio para o outro, os profissionais de saúde sabem sempre onde vai estar mais raso, onde vai estar mais profundo, mas quem está nadando é o paciente. Então, por isso, pensem sempre nisso, porque pensem que é sempre ele que está nadando, que essa experiência dele, e que por mais que a gente queira ter empatia, a gente não vai ter, porque não somos nós que estamos enfrentando essa questão. Então, o quão é importante a gente se conectar com isso, a gente não precisa sofrer por ele, tá? Mas o quanto é importante a gente se conectar com isso para a gente poder ser mais amoroso, para a gente poder ter uma comunicação mais afetiva e para que a gente possa fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, porque se a gente está trabalhando na área de saúde, o nosso propósito é maior do que o básico, né? Obrigada, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, com esse timaço, discutindo isso com essas pessoas que sabem tanto aí do tema. Muito obrigada.
Não, eu que agradeço a sua presença, Kelly. E você fez me lembrar de uma coisa que eu sempre falo também no nosso dia a dia. Segurança para nós é igual o avião. Não importa se você está na primeira classe, se eu estou lá no último banco. Importa que todo mundo quer segurança, né? Então não adianta, para quem a gente está trabalhando aí em termos de pacientes, eu que tenho hospitais de a gente fala em grupo AAA até o grupo A, não me importa qual é o tipo do hospital, importa que todo mundo tenha segurança. Vou voltar na fala do Branco, segurança é valor, segurança para nós é a estratégia, tá? E comunicação é um pilar importante da segurança. Então, muito obrigada. Laura, por favor. Bom, eu penso que, assim, toda mudança começa na gente, né? Então, eu acho que, assim, independentemente do que for feito, eu acho que se cada um pensar assim, ó, desse blá, blá, blá todo, né? O que faz sentido para mim, o que eu posso mudar na minha postura com os meus colegas, os meus colaboradores, né? Os meus pacientes. Então, eu acho que se a gente pensar, assim, o que cabe no dia a dia, coisa simples, nada, sem se autoflagelar, né? O que for mais simples. Seja escutar, seja o que for. Então, eu não tenho dúvida que só depende da gente, né? Então, acho que se a gente não muda o mundo sem antes a gente mudar a nossa visão sobre o mundo e sobre o jeito de mudar as coisas. Então, queria agradecer, foi um prazer estar aqui com vocês, agradecer a Elideia, a NAP, o Branco e a Kelly, e espero encontrá-los presencialmente em breve. E a nossa audiência também, que pelo que a Elideia falou, não é pequena. Foi grande, Laura, e eu tenho que agradecer muito a ANAP e a Walters Club, que nos permitiu esse momento, uma jornada digital, que quando a gente escuta assim, acha que vamos falar de várias tecnologias mirabolantes, eu concordo com o Branco, sim, a inteligência artificial vai nos ajudar, já falei, já defendi isso, ela vai nos permitir conectar de novo, mas a essência da nossa fala hoje foi exatamente começar por nós, começar conectando ao paciente, entendendo que isso é importante, entendendo que a gente acredita na segurança e que depende de nós mostrar essa segurança de uma outra maneira, né? Fechar com o que o Branco nos provocou. Eu nem vi a Barbie, tá, Branco? Mas agora vou ver se ele convenceu a vê-lo. Até porque eu falo que a minha próxima especialização vai ser marketing, que eu também concordo, que a gente cacareja pouco, não é isso? Então, com certeza, adorei. Acho que a gente tem que marcar um encontro presencial, sim. Vou provocar lá no grupo de trabalho da ANAP, que eu faço parte, que a gente leve esse assunto para o presencial, porque eu acho que vai ser rico também nossa discussão com aquela sala lá, que é híbrido, na verdade, mas que o contato humano nos conecta de uma outra maneira também. E agradecer demais a nossa audiência, que foi grande, sim, para essa quinta-feira pela manhã. E deixar, então, o recado aí que vai ficar gravado e depois a ANAP divulga isso, nós também, para que todo mundo tenha acesso. Adorei, gente, foi um enorme prazer. Muito obrigada pela oportunidade de estar com você, Branco, Kelly e Laura, 3 queridos aí nessa jornada tão difícil que a gente tem. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, gente. Tchau, até mais. Tchau, bom dia. Obrigado, tchau. Bom dia, tchau.